Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre a multiplicação de números decimais. Perceba que o título aqui não é tão grande quanto os títulos que apareciam na adição e subtração de números decimais. Por quê? Porque aqui não vai fazer diferença quantas casas decimais tem depois da vírgula. A vírgula só vai fazer diferença na hora do resultado, mas não na hora da conta, na hora de fazer o cálculo. Então, vamos às regras para fazer as multiplicações. A regra 1 é que a gente vai multiplicar como se não tivesse vírgula, conforme a aula 3.4.7, que é a aula de multiplicação de números naturais. A regra 2 é que a gente vai somar o número de algarismos depois da vírgula dos dois fatores. Essa aqui é a única parte em que a gente vai usar a vírgula. E aí a regra 3 é que a gente vai colocar a vírgula no produto, sabendo que o número de algarismos que vai ficar depois da vírgula corresponde à soma determinada pela regra 2. Parece um pouquinho complicado essas regras 2 e 3 que eu coloquei aqui, mas se a gente fizer um exemplo, a gente vai entender melhor como é que funciona isso, e é isso que a gente vai fazer agora. Fazer um exemplo de multiplicação para entender bem essas regras aqui. Então, vamos fazer 39 inteiros e 5 décimos vezes 6 inteiros e 74 centésimos, ou 39,5 vezes 6,74. Então, a primeira a gente vai multiplicar como se não tivesse vírgula. Então, a gente esquece as vírgulas no primeiro momento e vamos colocar os números um embaixo do outro. Então, vamos colocar ali o 5, o 9 e o 3, 395, e o 4 embaixo do 5, 7 embaixo do 9 e o 6 embaixo do 3. Todos alinhados como a gente fazia na multiplicação. Agora a gente coloca as vírgulas, que nesse primeiro momento não vão fazer tanta diferença. A vírgula depois do 9 e a vírgula depois do 6. Colocamos o sinal de vezes ao lado do 6,74 e um traço para separar os fatores do produto, o resultado. E aí a gente vai fazer a multiplicação como se não tivesse vírgula. Então a gente pega o 4 e vai multiplicar por todos os algarismos do 39,5. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Colocamos o 0 ali embaixo e subimos o 2. 4 vezes 9 é igual a 36, mais 2 é igual a 38. Colocamos o 8 ali no resultado e subimos o 3. 4 vezes 3 é igual a 12, mais 3 é igual a 15. Então, colocamos o 5 no resultado e subimos o 1 lá para cima. Como não há mais números para o 4 multiplicar, a gente só desce o 1 e aí a gente tem o primeiro produto. Vamos ao segundo produto agora, que a gente vai usar o número 7. Primeiramente a gente coloca um 0 na casa que seria das unidades, caso não houvesse vírgula. A gente vai riscar aqueles números ali de cima que a gente não vai usar mais e aí vai fazer as multiplicações. 7 vezes 5 é 35, então colocamos o 5 ali embaixo e subimos o 3. 7 vezes 9 é 63, mais 3 é 66. Então, colocamos o 6 no resultado e subimos o outro 6. 7 vezes 3 é igual a 21, mais 6 é 27. Então, colocamos o 7 no resultado e subimos o 2. Como não tem mais números para o 7 multiplicar, a gente só desce o 2 para o resultado. Feito isso, agora a gente vai multiplicar o número 6 por todos os algarismos de cima. Então, vamos ao terceiro produto. Primeiramente, a gente coloca 2 zeros agora, que seria equivalente à casa das unidades e das dezenas, caso não houvesse vírgula, né? A gente risca aqueles números ali em cima e vai para as multiplicações. 6 vezes 5 é igual a 30, então colocamos o 0 no resultado e subimos o 3. 6 vezes 9 é igual a 54, mais 3 é 57. Colocamos o 7 no resultado e o 5 a gente sobe. 6 vezes 3 é igual a 18, mais 5 é 23. Colocamos o 3 ali no resultado e subimos o 2. Como não há mais números a serem multiplicados, a gente só desce o 2 e vamos somar esses três produtos aí. Então colocamos o sinal de mais e um traço para separar as parcelas do resultado, do produto, da soma no caso agora. Então a gente soma ali 0 mais 0 mais 0 é igual a 0, colocamos o 0 ali embaixo.
8 mais 5 é igual a 13, então a gente coloca o 3 ali e sobe 1. 1 mais 5 é igual a 6, mais 6 é igual a 12, então a gente coloca o 2 lá embaixo e sobe 1. 1 mais 1 é 2, 2 mais 7 é 9, e 9 mais 7 é 16. Então a gente coloca o 6 ali embaixo e sobe 1. 1 mais 2 é igual a 3, 3 mais 3 é igual a 6. Por fim, o 2, a gente coloca ali que não tem mais ninguém para ser somado. E agora a gente vai usar as regras 2 e 3, que a gente ainda não usou. Somamos o número de algarismos depois da vírgula dos dois fatores. 39,5 tem um algarismo depois da vírgula. E 6,74 tem 2 algarismos depois da vírgula. Somando isso, temos que 1 mais 2 é igual a 3. E aí, a gente vai para a regra 3, que é colocar a vírgula no produto, sabendo que o número de algarismos que vai ficar depois da vírgula corresponde à soma determinada pela regra 2. Então, se a soma deu 3, então eu tenho que ter 3 algarismos depois da vírgula. Então, o 0, o 3 e o 2 devem ficar depois da vírgula. Então, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 2. Exatamente aqui. E aí nós temos 3 algarismos depois da vírgula, exatamente porque 39,5 tem um algarismo depois da vírgula e 6,74 tem 2 algarismos depois da vírgula. Então, é assim que a gente faz uma multiplicação de números decimais. Espero que eu tenha sido claro. Essa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.